Olá, olá, boa noite, meus queridos. Vamos bater um papo hoje nessa quinta-feira, dia de live, dia de nós batermos mesmo um bom papo sobre a condição que nós viemos nos deparando no momento em que a gente é pego de surpresa, né? A gente não conseguiu, talvez muitas vezes, eu acredito que pode ser aí a sua história, a gente não conseguiu se programar, nunca imaginou que ia passar por toda essa condição e é natural que a gente tenha um quadro de muita preocupação, de muito medo e de muitas incertezas nessa condição atual que a gente está passando. O que eu quero te dizer com isso? Você que trabalha com o emagrecimento, você que ajuda pessoas a melhorarem a sua autoestima, buscarem bem-estar, a primeira coisa que você precisa ter nesse momento é calma, paciência. As coisas precisam sim de uma estratégia para que você consiga passar por todo esse momento de estresse, por todo esse momento de tensão. E bem justamente por essa questão é que você não pode simplesmente deixar com que a atenção, as emoções negativas tomem conta. Se você bloquear a sua energia de produtividade, de criatividade, enfim, não é o momento para essa condição. O que eu quero bater um papo aqui com você nesse sentido é na seguinte situação. Você já vinha fazendo alguma coisa de modo que as pessoas acompanhassem o seu trabalho aqui nas mídias sociais, seja aqui no Instagram, seja lá no Facebook, seja no YouTube, você já vinha apresentando o seu trabalho para o mundo? Então, gente, para que você consiga manter a calma, para que você consiga refrescar aí, né, as suas ideias, é importante que você aproveite esse momento para fazer uma reflexão, para fazer uma boa análise da sua jornada profissional até aqui. E eu te digo isso porque durante muitos anos eu mantive um certo posicionamento, durante muitos anos eu mantive uma certa conduta profissional durante a época que eu era somente nutricionista, em que eu achava que as coisas tinham que ser sempre daquele jeito. E nessa época eu trabalhava aproximadamente 60 horas por semana. Isso quando o final de semana também não era pego, né, como parte aí dos meus compromissos da minha agenda. E no momento em que eu passei por uma crise, eu te diria que, claro, não foi uma crise nessa condição, mas foi uma crise, foi algo semelhante em termos de você receber um chacoalhão, sabe? Em termos de você repensar algumas situações. E a minha realidade, o meu chacoalhão, foi no momento em que o meu filho fez um desenho e uma atividade de escola. E aquilo para mim foi um chacoalhão muito grande em que eu precisei rever algumas situações, em que eu precisei rever algumas escolhas. E esse chacoalhão eu quero compartilhar aqui com você para você entender que na vida a gente está passando sempre por chacoalhões, né? E se a gente não sabe interpretar isso de uma maneira positiva, sim, a gente acaba enlouquecendo, né? E a gente acaba achando que não tem muito o que fazer e que a condição era só essa. Isso há alguns anos, o meu filho trouxe da escola uma atividade e no título daquela atividade estava escrito que era para desenhar a família. E como eu trabalhava muito, eu não, às vezes passava e eu não conseguia acompanhar as tarefas dele. Quem acompanhava era mais o meu marido. E final de semana, quando tinha tarefa de sexta para segunda, eu acabava me envolvendo mais. Essa rotina acontecia porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, chegava em casa depois das 10, próximo das 11 horas, cansada, com fome, com sono, e acabava que não conseguia estar presente efetivamente na rotina dos meus filhos, né? E naquela ocasião, era um domingo, eu estava fazendo almoço, e por um motivo que eu não lembro qual foi, eu fui até o quarto das crianças, eles dividiam o quarto, e eu olhei uma pasta de atividades do Nick, do meu filho mais velho, e aproveitei aquele tempinho ali para ver o que ele estava aprendendo, o que ele estava estudando. Eis que eu me deparo com esse papel, com esse desenho, em que o título estava escrito: desenhe aqui a sua família, né? O que você gosta de fazer com a sua família. E quando eu olho para o desenho que ele fez, gente, tava lá o desenho dele, o desenho do pai dele, o desenho da irmã dele, uma bola, e acabou.
Eu olhei e procurei e na hora eu levei um choque quando eu vi aquilo. Onde é que estava eu nesse desenho? Onde é que estava eu? Então, eu tomei um susto tão grande que eu saí correndo com aquela folha na mão e corri chamar o meu marido e disse: veja, amor, cadê eu no desenho? Ele não me desenhou. E automaticamente, gente, eu fui tomada por um choque tão grande que eu comecei a chorar desesperadamente. E o meu marido disse: calma, calma, não fique assim, não vai brigar com ele. Eu falei: capaz que eu vou brigar com ele, né? Aí me contive um pouquinho, respirei fundo, mas eu não consegui me segurar. Quando eu vi, ele tava brincando lá fora, né? Quando eu vi que ele entrou, eu peguei aquele papel e disse: Nick, cadê a mamãe nesse desenho? Aí ele me olhou e disse: ah, mamãe, não coube. Veja, né? Tinha o pai, tinha ele, tinha a irmã, tinha uma bola e não coube eu naquele desenho. Aí eu comecei a chorar na frente dele, eu não consegui me segurar. E ele ficou sem saber o que fazer, ficou assustado, não esperava a minha reação, não estava nem entendendo porque eu estava chorando. Mas, gente, eu chorava inconsolavelmente. Aquilo para mim foi um choque tão grande, foi um chacoalhão tão grande, porque eu me dei conta que eu não estava presente na rotina dele, que eu não era parte da vida dele. E nessa condição, eu imediatamente, né, demorou 2, 3 minutos para eu entender que eu precisava fazer algo para mudar. E que não era certo eu achar que tinha que ser assim, eu não estava fazendo parte da rotina deles. Só que como você tá numa correria, num piloto automático, você acorda de manhã, era agenda para cumprir de manhã, de tarde, de noite. De manhã eu estava na prefeitura, de tarde eu estava na prefeitura, no final da tarde eu ia pro consultório, eu trabalhava com meus atendimentos individuais, eu tinha os meus grupos de emagrecimento. Então, era assim, de segunda a sexta e às vezes aos sábados. Eu atendia de grupos de emagrecimento em municípios vizinhos e eu saía de manhã e voltava perto do meio-dia. E à tarde, claro, né, com várias situações para organizar e tudo. Então, a nossa rotina familiar se resumia a uma parte do sábado e domingo, né? Era assim. Enfim, naquele mesmo momento, eu voltei a continuar o almoço e enquanto eu lembro até hoje, enquanto eu lavava minhas folhinhas de alface, enquanto eu preparava a salada, eu pensei: isso não pode continuar assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E esse foi o chacoalhão que a vida me deu para que no dia seguinte, já no outro dia, eu revisse a minha demanda de trabalho. E naquela ocasião eu optei por reduzir a minha carga horária, eu pedi exoneração na prefeitura do município onde eu trabalhava, que era o município de Canoinhas, lá na minha cidade natal, Planalto Norte de Santa Catarina, para quem não conhece. E imediatamente eu pensei: eu vou reduzir, né, a minha carga horária e vou me readequar. Eu vou pro consultório mais cedo, eu começo antes para que eu possa estar pelo menos no final da tarde em casa, acompanhando deveres, dando banho, colocando pijama, contando historinha, brincando, enfim. E o que eu quero te dizer com isso? Às vezes, gente, os problemas são bênçãos na nossa vida, né? Nesse momento, hoje eu olho para trás e eu fico pensando: caramba, que bom que eu tomei essa decisão, que bom que eu tive esse chacoalhão, porque na minha correria, na minha agenda intensa, era normal eu continuar naquele ritmo, né? Até porque eu tinha uma rede de apoio, eu tinha minha mãe que me ajudava com as crianças, eu tinha também, além do meu marido, né? Eu tinha uma babá que era meu braço direito. Então, assim, eu estava muito bem servida de pessoas à minha volta que me davam esse suporte. Então, por isso eu conseguia me comprometer com mais atividades, com mais trabalho. Enfim, então eu fiquei pensando: veja, nós estamos passando por uma situação completamente inusitada, completamente diferente de tudo que a gente viveu. Agora há pouco eu escutava um telejornal onde eles comentavam que o Brasil já passou por uma situação de quarentena em 1917, na época da gripe espanhola. Então, 103 anos depois, isso está acontecendo. Então, a gente não viveu isso, né? Os nossos antepassados passaram por isso, nós não. Então, agora, será que realmente não é o momento da gente olhar para dentro da gente e entender que talvez a vida esteja nos chacoalhando para que a gente possa olhar o que a gente tem dentro da gente, olhar realmente esses fatores que na correria do dia a dia a gente não tem tempo. Quanta gente não consegue organizar a sua agenda de uma maneira mais efetiva quando está no piloto automático, né? Então, gente, para que você consiga respirar, para que você consiga se sentir melhor, para que você consiga estar numa condição
no controle da situação, eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Eu quero que você reflita, eu quero que você avalie, será que realmente o que está acontecendo, você consegue extrair a parte boa de tudo isso? É importante você olhar para esse momento como um chacoalhão, como uma motivação para você conseguir fazer algo diferente. Eu, naquela ocasião, precisei levar um chacoalhão na questão familiar para que eu pudesse despertar e rever os meus horários. Desde então, hoje, eu concilio, né, com a minha agenda o atendimento online. Hoje eu me especializei, eu me desenvolvi. Hoje eu não trabalho mais exclusivamente como nutricionista. Eu trouxe outras formações na minha jornada. E isso tudo foi me preparando para que eu pudesse estar cada vez mais fortalecida para poder ajudar as pessoas, mesmo não estando presente, mesmo não estando, né, dentro de uma sala presencial. Então eu digo para você que quando a gente olha para essa condição e entende que isso pode ser sim uma alternativa para eu rever os meus conceitos, eu posso sim nesse momento definir que isso pode me ajudar a construir uma nova etapa na minha vida, né? Então, se eu consigo tirar a parte boa da coisa ruim, eu entendo que isso está me trazendo aprendizado. E quando eu entendo que eu estou em aprendizado, eu entendo que as coisas sim podem ter um cenário novo para frente. Entende? Então, se você for pensar na questão emocional, para de ficar conectado só com a parte ruim, a preocupação, como é que eu vou pagar os boletos. Claro que isso é importante, a gente precisa ter essa programação financeira, né? Mas se você não conseguir focar na questão de raciocínio, de produtividade, de como eu vou conseguir sair dessa o mais rápido possível, como é que eu vou me reinventar para poder rentabilizar mais, a vida segue, né, gente? Os boletos continuam chegando. E aí? Como é que eu vou fazer para dar conta de sair desse fundo do poço? Então eu quero que você reflita sobre tudo isso que a gente está conversando e experimente. Experimente ver a situação com outros olhos, experimente ver a situação de outra forma, para que a gente possa entender lá na frente, né? Talvez não agora, não amanhã, mas lá na frente você olha para trás e você começa a perceber que realmente você tem sim condição de olhar para trás e tirar de toda essa parte nebulosa uma condição de aprendizado, uma condição de, inclusive de amor por você mesmo, né? Amor à sua profissão, amor à sua atuação, amor à sua família, amor próprio. Entende? Então eu quero que você reflita sobre isso e quero de verdade te dizer que se você realmente entender que esse momento pode ser um momento oportuno para você se reinventar, para você rever algumas situações, aproveite, não feche os olhos. No momento em que a vida te chacoalha, é aí que você tem que extrair de si o seu melhor. E o seu melhor, talvez, sempre esteve aí, só você não via. O seu melhor, sem dúvida nenhuma, é a grande oportunidade que você tem de continuar na missão de ajudar as seus clientes, as pessoas que realmente dependem do seu trabalho. Mostre para o mundo quem é você. Mostre para o mundo por que é que você existe. Faça a diferença, impacte as pessoas à sua volta. Mas para isso, esteja bem, esteja calmo, esteja no comando das emoções. Se você se deixar levar pela grande maioria que está entrando em pânico, no estresse, na ansiedade, a produtividade não vai surgir, a energia não vai ser favorável e você vai ficar, sim, no muro da lamentação. E eu tenho certeza que não é esse o objetivo que você deseja. Então, pega essa mensagem, reflita e no que for possível, pensa se você tem sim como resolver essa questão de uma outra forma, de uma outra maneira. E eu quero que você, ao ouvir esse vídeo, eu quero que você coloque aqui para mim qual foi a sua impressão e o porquê que foi importante refletir sobre todo esse cenário. Eu também quero saber se eu posso te ajudar de alguma outra forma, ok? Forte abraço e eu vejo você na próxima quinta, na nossa live das 8 horas da noite. Tchau, tchau!